Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem, de saúde, que seus familiares estejam bem. Eu sou a Janaína Araújo, sou gerente de marketing da Thermo Fisher Scientific. É com grande prazer que recebemos a todos hoje para o nosso webinário sobre alergia na era da medicina de precisão. Hoje, o nosso webinar ele vai ser um pouquinho diferente, ele é um webinar em parceria com o Grupo Pardini, que além de ser um parceiro muito importante da Thermo Fisher, é um dos maiores grupos de laboratórios do Brasil, com cobertura nacional. E o Grupo Pardini está desde agosto disponibilizando o nosso menu completo de alérgenos moleculares, que é o foco da nossa aula de hoje. Eu vou convidar o Bernardo Doria, que é o gerente corporativo de novos negócios do Grupo Pardini, para se apresentar brevemente para vocês. Bom, pessoal, espero que vocês estejam me escutando bem. Meu nome é Bernardo Doria, sou gerente de novos negócios, produtos e inovação, e também da área de pesquisa e desenvolvimento do Grupo Pardini. Nós temos aí aproximadamente uns 60 dias atrás, a gente começou a trabalhar para que tivéssemos a oportunidade de fazer essa webinar. E agradeço também, é claro, ao Fábio, a Janaína, ao Lucas, a Alana, pela oportunidade que a gente está tendo de construir isso juntos, né? Eu estou percebendo que tanto o Pardini quanto a Thermo tem uma preocupação muito grande com a geração de conteúdo, e esse ponto em comum certamente vai permitir que façamos aí outros encontros, outras aulas como essa. O propósito do Grupo Pardini, a gente tem dito que ele vai continuar sendo, pelos próximos anos, tentar levar tecnologia. A gente não faz isso sozinho, a gente precisa de parceiros, a Thermo é um desses parceiros, sem dúvida nenhuma. Então, é levar essa tecnologia em diagnóstico para todas as cidades do país, seja através da rede própria de atendimento, ou dos laboratórios conveniados, aí, presentes em mais de 2.000 cidades no Brasil. Então, hoje, a gente dorme e acorda pensando em como oferecer acesso às pessoas à tecnologia em saúde e medicina diagnóstica. Agradeço também, claro, a presença, a parceria aí da doutora Ariana, que também teria o prazer de acompanhar e escutar todo o conteúdo, toda a informação que ela vai compartilhar conosco hoje. O tempo de vocês hoje, eu tenho certeza que vai valer a pena. Agradeço aí pela audiência, por terem se inscrito. E boa palestra e boa webinar a todos nós nessa noite. Muito obrigado aí pela presença. Pessoal, obrigada, Bernardo. Antes de apresentar a nossa palestrante, eu só gostaria de reforçar com vocês algumas instruções, tá bom? O microfone de todos está desligado, mas todas as perguntas podem ser capturadas pelo campo que vocês têm aqui na lateral, onde está escrito questions ou perguntas, se tiver na versão em português, tá bom? Então, peço que vocês vão colocando as perguntas sempre nesse campo para facilitar para a gente, no final, buscar todas as perguntas num único local. Existe um chat também, que pode ser usado para outros comentários, mas as perguntas eu peço que vocês façam no campo de questions, tá bom? A nossa palestrante de hoje é a professora doutora Ariana Campos Yang, médica assistente, coordenadora do Ambulatório de Alergia Alimentar do Serviço de Imunologia Clínica e Alergia do Hospital das Clínicas da USP e assistente com função docente da disciplina de Alergia e Imunologia da Unicamp. Boa noite, doutora Ariana. Obrigada. Boa noite, Janaína. Obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite à Thermo Fisher e nessa parceria com o Pardini. E obrigada a todos os meus colegas que estão presentes aqui nesse webinar para a gente discutir um pouquinho desses avanços, né, que a gente tem tido com a medicina molecular e com a possibilidade de nós avaliarmos a sensibilização para os componentes de alérgeno. Isso realmente tem agregado bastante valor na nossa prática clínica, na investigação e na seleção e na escolha de terapias para pacientes, na forma de conduzir os pacientes com doenças alérgicas. E sobre esse tema, então, que nós vamos falar aqui um pouquinho. Eu já posso passar aqui, né? Tá bom. Então, vamos lá. Esse tema, né, de alergia na era
da medicina de precisão, a área que eu trabalho mais, que eu tenho mais aplicação é na alergia alimentar. Então, vocês vão ver que durante a aula eu vou dar bastante exemplo de alergia alimentar, mas a chegada dos componentes de alérgeno para a investigação de doenças alérgicas em geral tem avançado bastante. Eu vou passar por alguns tópicos. De forma geral, esse diagnóstico baseado no uso da identificação de sensibilização e de sensibilização IgE para componentes de alérgeno pode ter várias aplicações clínicas na área de alergia. Na predição de reações cruzadas, nós conhecemos vários panalérgenos que têm sido identificados, na predição de gravidade de reação, então alguns componentes estão mais associados à gravidade, a história natural da alergia, maior persistência, maior chance de tolerância, alguns marcadores podem estar mais relacionados para a gente ajudar nessa diferenciação difícil, que é separar o que é sensibilização sem relevância clínica e o que de fato é alergia, na seleção de pacientes para imunoterapia específica e também para ter uma avaliação de um perfil alergênico mais detalhado do paciente. Quando a gente fala de estratos, das diferenças que nós temos entre estratos e os alérgenos moleculares, a gente pode pensar que os estratos, eles, dependendo, eles vão ter várias diferenças em relação à sua utilidade, conforme o tipo de sensibilização, um paciente monossensibilizado, polissensibilizado. Então, num paciente monossensibilizado, ou que eu estou imaginando, tem uma hipótese muito específica, em relação à pesquisa de uma varredura, talvez nem seja tão importante, o extrato seja suficiente. Mas existem diferenças em relação a fatores relacionados à gravidade, a abundância desse alérgeno, desse componente na fonte, no extrato geral. Existem alérgenos que são clinicamente muito importantes, mas que estão muito pouco representados no extrato, na fonte do alimento, na fonte alergênica. E que aí você testar especificamente o componente pode ser útil. Eu vou exemplificar melhor isso. E diferenças também, existem componentes que variam a sua estabilidade em relação a calor, em relação à digestão enzimática, e testar especificamente o componente pode ser útil. Esse é o fluxograma geral de investigação alérgica, em que a gente tem um paciente com uma história, e aqui, por exemplo, uma história de alergia alimentar, mas poderia ser um fluxograma para outro tipo de investigação, para a Hymenoptera, por exemplo. Você tem a história clínica, em geral no consultório do alergista, o que está mais pronto ali para fazer é o teste cutâneo, então muitas vezes se faz o teste cutâneo, mas também se pode fazer a pesquisa do IgE sérico para o extrato completo daquele alérgeno suspeito, e era isso que a gente tinha até a chegada da alergia molecular na nossa prática clínica. A questão é que muitas vezes nós tínhamos inconsistências entre a história e o resultado do teste, tanto o teste cutâneo quanto a dosagem sérica. E essa segunda abordagem, então, em que a gente pode fazer um teste para componentes específicos, isso nos permite avançar em algumas interpretações que vão nos ajudar em relação à restrição, escolhas de tratamento, previsão de prognósticos, como a gente vai observar logo adiante. Esse é um guia que ele já é antigo, mas é um guia de bolso feito pela Academia Europeia de Alergia, pela Organização Mundial de Alergia, e que é um guia de bolso que faz um resumo. Já é de 2013, mas tem muito do que está lá, está valendo ainda, e tem muito do que está lá que eram só perspectivas de coisas que seriam colocadas na prática e que hoje já estão sendo praticadas. Então, eu coloquei aqui mais para terem como referência, ele é curtinho. E ainda em 2013 também, esse é um artigo, uma revisão, que em 2013, que era o momento que estava chegando de forma mais para a prática clínica, os componentes de alérgeno para avaliação de pacientes com doenças alérgicas em geral, e esse aqui um resumo especificamente da utilidade dos componentes na rinoconjuntivite e na asma em crianças, mostrando, sugerindo os pontos onde poderia beneficiar na prática clínica.
Então, aqui, para diagnóstico, alguns componentes, isso não vale para todos os componentes, a gente vai ter que avaliar caso a caso e alérgeno por alérgeno, né, e história por história. Mas alguns componentes, eles nos ajudam a diferenciar para que lado da balança a gente está pendendo, se o significado daquela sensibilização tem mais chance de ter significado clínico, alergia, ou não. Em relação a prognóstico e tratamento, alguns componentes são marcadores ou de maior gravidade, ou de maior chance de desenvolver tolerância, ou não, menor chance, com uma persistência, sugerindo uma maior persistência da alergia. E em relação a tratamento, o perfil de sensibilização para alguns componentes pode nos ajudar a diferenciar se, por exemplo, eu vou manter esse paciente numa restrição, ou o tratamento vai ser uma restrição, ou se ele é um candidato melhor para uma intervenção como a imunoterapia. Os dois alimentos mais usuais, mais corriqueiros, que já se usa componentes, muitos até esquecem que eles são componentes, mas são componentes, são o do leite e do ovo, né? Então, leite, nós sabemos que existem várias proteínas. As proteínas principais são as caseínas, as proteínas do soro, alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina. Essas proteínas, as proteínas do soro são as mais alergênicas, são as mais comuns, são os alérgenos principais. A caseína também é muito comum, mas o que os trabalhos têm mostrado é que os pacientes que persistem com alergia à proteína do leite de vaca por mais tempo, a maioria deles é sensibilizado para a caseína. Então, ela parece realmente ser um marcador de persistência e isso é bastante utilizado por nós para prosseguimento, quanto que a gente tem de expectativa de desenvolvimento de tolerância na idade média em que as crianças desenvolvem tolerância, ou quanto um paciente com uma caseína muito alta, em geral a gente tende a adiar mais tempo para um teste de provocação, por exemplo, e acompanhar a evolução dos níveis de GE para esses componentes. Em relação à gravidade, no caso do ovo, por exemplo, então no leite, um fator de prognóstico, a caseína. Em relação ao ovo, a sensibilização para ovo mucoide é o maior preditor de risco de reações graves e reações com todas as formas do ovo, né? Independente porque é uma proteína extremamente termoestável e mais associada a reações mais graves e reatividade mesmo com formas que são cozidas. Alguns conceitos importantes é que antes do conhecimento que nós tínhamos dos componentes, e havia um certo dogma que a alergia era sempre para proteína. Hoje nós sabemos que nem sempre o alérgeno ele é proteína. O exemplo é a alfa-gal, que é associado à alergia à carne vermelha, eu vou mostrar depois na sequência. Um conceito para os médicos também que é importante diferenciar alérgeno principal de alérgeno menor. Então, alérgeno principal é aquele alérgeno que mais de 50% dos alérgicos àquela fonte reagem para aquele alérgeno. E alérgeno menor é quando não é a maioria dos alérgicos para aquela fonte que reage para aquele, ou que tem sensibilização para aquele alérgeno. Mas alérgeno menor não necessariamente significa que não tem relevância clínica. Muitas vezes, o exemplo aqui da avelã. No caso da avelã, as proteínas de estocagem, né, CORA14, CORA9, são associadas a sintomas mais graves, porém eles não são os principais. O principal alérgeno que a maioria dos pacientes alérgicos à avelã reage é um alérgeno de reatividade cruzada com bétula, é uma profilina, não está relacionado a reações graves, mas que nesse caso, para mim, o mais importante não é saber a sensibilização para o alérgeno principal, é saber a reatividade ou a sensibilização que esse paciente possa ter para um alérgeno menor, porque está associado a uma gravidade maior, um potencial de reações mais graves. Lembrando, então, que as plantas, as frutas, as sementes, legumes, vegetais, leite, ovo, os venenos de insetos, ácaros, eles são os nossos carreadores de alérgeno, eles são as nossas fontes de alérgeno. E que cada fonte dessa pode ter inúmeras proteínas, inúmeros alérgenos em cada uma dessas fontes, e que isso é algo que está avançando
bastante no mundo todo, e é muito importante a gente estudar aqui no Brasil para a gente conhecer quais são os alérgenos presentes e os painéis e os componentes disponibilizados pela Thermo Fisher, por exemplo, podem ampliar à medida que a gente descobre quais são esses alérgenos. Vários alimentos, várias fontes de alérgenos já têm os seus alérgenos identificados, muitos estão sendo estudados, e o nosso grupo lá na USP, uma das pessoas que está ouvindo aqui é a Kate Santos, que é professora, fez o doutorado, pós-doc, e hoje é professora lá na USP. Ela coordena o trabalho no laboratório na identificação de alérgenos. E nosso grupo, por exemplo, identificou o alérgeno da mandioca, né, o primeiro grupo a identificar um alérgeno da mandioca. Então, esses componentes, eles pertencem a um número limitado de famílias. Então, depois que identifica o componente, a gente precisa saber, bom, o meu paciente reage para a proteína X, sei lá, para o P3, que é uma LTP aqui, ó, para o P3 do pêssego. Essa proteína, esse alérgeno, esse componente, ele faz parte de qual família de alérgenos? Depois de identificado, depois que seu paciente veio positivo para um determinado componente, a gente tenta identificar qual é a família, porque a família está relacionada com alguma questão clínica. Então, as LTPs, essa família das lipoproteínas transportadoras de lípide, são famílias relacionadas a reações mais graves. Já as profilinas têm uma alta reatividade cruzada, mas em geral associadas a sintomas leves. Então, a gente também diferencia os alérgenos, os componentes, de acordo com as suas famílias. E aqui, então, eu vou exemplificar, eu vou tentar mostrar de uma forma esquemática quais são as razões para nós aliarmos a alergia molecular aos métodos diagnósticos de IgE específica com os extratos das fontes, né? O que isso agrega e como que a gente alia e quais são as razões justificativas para a gente usar, e a gente usa isso na prática do dia a dia. Então, imagina que eu tenho um alérgeno A, uma fonte A, uma fonte B e uma fonte C. Em cada uma dessas fontes, eu tenho diferentes componentes. Componente na fonte A, A1, A2, A3. Componente na fonte B, o componente B1, B2, B3, C1. Tem na fonte C e C2 na fonte C. Só que imagina que C1 e B3, veja, eles são semelhantes. Então, aqui, cadê? Imagina que eu tenho esse componente A2, muito pouco representado na fonte A. Ele está numa quantidade muito pequena. Tem quantidade, tem solubilidade, tem uma série de razões aqui que esse alérgeno, quando eu faço um prick test ou uma pesquisa de IgE para o alérgeno A, e esse alérgeno A, por exemplo, trigo, se esse componente estiver pouco representado, eu posso ter um teste para fonte falso negativo, que vai mostrar eventualmente que esse paciente não está sensibilizado. Se eu fizer um teste para o componente específico, então, Thermo Fisher foi lá e preparou um teste para avaliar a sensibilização para o alérgeno A. Só tem o componente A2. O componente A2. E, nesse momento, eu aumento a minha sensibilidade do meu teste IgE, para avaliar a sensibilização. Então, para aumentar a sensibilidade é principalmente importante para componentes de pouca abundância. Alguns exemplos, né? Quais desses aqui que são pouco abundantes ou escassos em suas fontes alimentares? Então, a gente tem a ômega-5-gliadina, que é o TRIA19, que é um alérgeno principal do trigo. Alfa-gal, que é uma alfa-galactosidase, que é um CCD animal, presente na carne vermelha. BET-V1, que é um homólogo da soja, que é uma profilina, e proteína de estocagem do amendoim, ARH2. O que a gente sabe é que as proteínas de estocagem, em geral, elas são muito abundantes, porque essa de estocagem, elas são fonte, né, de guardar energia para o alimento, elas, em geral, são muito abundantes. Mas para esses outros componentes, ômega-5-gliadina, alfa-gal, BET-V1 da soja, homólogo da soja, né, o GLIN M4, né, a profilina da soja, são alérgenos componentes pouco abundantes. Não é infrequente, não é raro a gente ter um paciente com uma história típica de alergia a trigo e que o teste para trigo vem negativo. E aí, quando nós testamos ômega-5-gliadina, vem positivo.
Então, alérgenos pouco abundantes, o uso dos componentes aumenta a sensibilidade para a detecção de sensibilização IgE. Aqui, então, um exemplo, né? No caso da alfa-gal, alergia à carne vermelha, causando um quadro IgE mediado com manifestação tardia, porque tem a ver com a digestão e a maior expressão do alfa-gal após a digestão. E ômega 5 gliadina, um alérgeno insolúvel em água, e por isso os extratos em geral, por exemplo, pelo menos para prick test, são extratos aquosos, também dificulta a dispersão desse componente, e a gente tem com muita frequência testes negativos para trigo e positivos para o componente. Ainda em relação, no caso da ômega 5 gliadina, quando a gente faz um teste, o paciente teve um quadro de urticária aguda que se suspeitou de alergia a trigo, eu faço o teste para o trigo, o fato de ter teste positivo para o trigo só me mostra que ele está sensibilizado. O teste de sensibilização para a fonte alergênica, em geral, não ajuda. A gente vai precisar das outras etapas de história clínica, para a gente ver, e eventualmente o teste de provocação, para ver que lado da balança que vai pender. Agora, no caso da ômega 5 gliadina, é um exemplo de componente que ele está mais associado ao diagnóstico de alergia, não simplesmente sensibilização. Ele é isolado, como nenhum teste isolado faz diagnóstico de alergia, mas no momento de dúvida, de diagnóstico de múltiplas hipóteses, e na hora de estabelecer uma hierarquia para qual teste de provocação a gente faz primeiro, ou deixa por último, um teste positivo para ômega 5 gliadina, pende a balança, faz com que a gente reforce a hipótese de que realmente seja alergia e não somente sensibilização. Uma outra razão mesmo que não seja um alérgeno pouco abundante, eu posso ter um papel específico desse componente. Foi o exemplo que eu dei lá com a avelã, né? Então, esse componente, ele marca algum papel ou algum risco clínico definido. Então, eu aumento a minha, não a especificidade em relação ao diagnóstico, mas a especificidade analítica, a minha capacidade de analisar questões que vão além só do diagnóstico de ter alergia, não ter alergia. Ele me traz mais informações, então ele melhora a minha especificidade analítica. Quando nós temos conhecer um pouco a estabilidade dos alérgenos, né, dos componentes, em relação à labilidade, em relação ao calor, à digestão enzimática, isso tem importância. As profilinas nós sabemos que são alérgenos extremamente lábeis, e esses grupos de alérgeno agora, essas famílias que são principalmente componentes presentes em fontes vegetais, profilinas, PR10, as LTPs e as proteínas de estocagem, elas variam em relação à sua estabilidade, da sua estrutura tridimensional. E à medida que ela perde essa estrutura, ela também perde a sua alergenicidade, e isso interfere no resultado dos testes de sensibilização e também se reflete em uma mudança no seu significado clínico ou na sua especificidade analítica em relação aos riscos. Quanto maior a estabilidade da proteína, maior o risco de reação grave. Quais alérgenos estão mais associados a risco de reação grave? Então, a gente tem o ARH5, que é uma profilina do amendoim, ARH6, que é uma proteína de estocagem, avelã, proteína de estocagem da avelã, proteína de estocagem da soja, ovo mucoide e proteína de estocagem do caju. Então, aqui eu já dei a dica, né, ali. No caso da profilina, muito termolábil, pouco abundante, em geral está associado a sintomas leves, mas o conhecer isso aqui tem valor. Então, eu nunca preciso saber se não está relacionado com nada grave, não preciso saber se o paciente é sensibilizado. Não necessariamente. As profilinas do amendoim, por exemplo, têm uma reatividade cruzada com outros alérgenos e sem significado clínico. Então, às vezes é importante que eu quero saber se, independente se relacionado, o que eu quero saber não é só gravidade, eu quero saber também de reatividade cruzada para me ajudar a interpretar os testes que eu faço e os resultados dos testes que o paciente tem. O risco varia conforme o tipo de sensibilização para amendoim. Então, ARH5, em geral, não tem significado clínico ou reações muito leves, restritos à cavidade oral. A ARH8, ARH9, em geral, já podem ter uma reatividade cruzada maior, então aumenta a chance, né, de reatividade cruzada nessas proteínas
desse grupo, mas RH8 ainda reações mais localizadas. As LTPs estão relacionadas com reações mais graves, e as proteínas de estocagem, elas são as que têm maior risco de reação grave e também são as proteínas mais específicas do amendoim, com menor chance de reação cruzada. Então, ARH2 é considerado um marcador de alergia específica do amendoim. Aqui, as duas, tanto ARH9, que é uma LTP, quanto ARH2, ambas podem estar relacionadas com reações graves. Porém, ARH2 é mais específico do amendoim, menos chance de reação cruzada. Isso é importante em relação à orientação depois de restrição alimentar, seleção de alimentos, de eventuais castanhas e outros alimentos para teste de provocação oral, para confirmar essa hipótese. Lembrando que o diagnóstico molecular ou diagnóstico de sensibilização, independente se fonte de alérgeno ou componente de alérgeno, ambos eles nos ajudam a formular hipóteses, reforçar hipóteses, refutar hipóteses, mas é como auxiliares. O que vai definir vai ser o conjunto que muitas vezes acaba culminando com o teste de provocação oral. Uma outra razão, então, é avaliar a reatividade cruzada, né? Então, eu já exemplifiquei ali com o amendoim. Nesse caso aqui, né, nesse esquema, duas proteínas de duas fontes diferentes, com uma proteína muito semelhante que pode permitir um reconhecimento do IgE formado pelo alérgeno sensibilizante. O paciente tem teste positivo para ambos. E aí essa é uma das indicações. Um exemplo, né, de reatividade cruzada, eu estudei no meu doutorado que a reatividade cruzada é entre ácaro e camarão, né? Então, o dermatofagoides Farine, dermatofagoides pteroníceos, tem vários componentes. Em verdinho são os componentes principais, então são os componentes mais relacionados à alergia, àquele alérgeno. Então, DERP1, DERP2 são os alérgenos principais do ácaro. No caso da blômia, BLOT 5, BLOT 12. Mas, no caso da barata, BLAG1, BLAG2. Mas existem componentes que podem ter reatividade cruzada entre todos eles. E eu destaco aqui o DERP10. O DERP10 é a tropomiosina. A tropomiosina é um componente que não é alérgeno principal no ácaro, mas é alérgeno principal para camarão. E a reatividade cruzada entre essas tropomiosinas é alta. Então, um paciente atópico, asmático, sensibilizado para ácaro e que eventualmente tem alergia a camarão, ele pode estar sensibilizado, você pode ter teste positivo para a tropomiosina pelo fato de existir essa reatividade cruzada. Uma das aplicações se você tem um paciente, né, com uma história clínica de rinite ou asma, faz um teste para ácaro, vem positivo, e você tem a oportunidade de fazer um teste para o componente, e aí você vai analisar as possibilidades de resultado. Se o seu paciente tiver DERP1 e DERP2 positivo, são os alérgenos, ele está sensibilizado para os alérgenos principais, e aí, havendo correlação clínica, você vai orientar controle ambiental e, eventualmente, imunoterapia. Por outro lado, se você tem uma história, né, de um paciente com sintoma nasal, ou uma asma, muitas vezes esse paciente é sensibilizado para outros alérgenos, para cão, para gato, e você quer avaliar o papel desse teste para ácaro, se eventualmente você vai fazer uma imunoterapia para esse ácaro que veio positivo. Então, se você testar o ácaro, fez o teste e foi positivo, fez o prick teste ou IgE para o ácaro, para a fonte, veio positivo. Mas você fez os componentes e veio DERP1, DERP2 negativo e DERP10, que é só tropomiosina positivo, provavelmente isso é reatividade cruzada. Ou esse paciente foi sensibilizado para barata, ou eventualmente para camarão, ou até para ascaris, né? Que ascaris também tem tropomiosina. E nesse caso, você precisa reavaliar se vale a pena fazer, e provavelmente você não vai fazer imunoterapia para esse paciente, porque ele não é sensibilizado para os alérgenos principais. Então, antes, né, em relação à alergia a camarão, basicamente o que a gente tinha é história e os testes cutâneo ou dosagem sérica de IgE específica. Atualmente, o que a gente consegue fazer a mais? A gente consegue fazer o componente.
Na época em que eu fiz o doutorado, só se conhecia a tropomiosina. Ainda é o alérgeno principal, mas vários outros componentes estão presentes. A tropomiosina, e aí aqui um parênteses, porque essa questão da medicina de precisão e da alergia molecular, né, na nossa especialidade, é algo que é crescente e evolui dia a dia. A tropomiosina tem uma alta homologia entre todas as espécies de camarão, mas como é um alimento, né, é um animal que tem múltiplos componentes hoje já identificados, se você tiver um paciente que tem a tropomiosina negativo, não é para afastar a hipótese de alergia a camarão. E outros componentes a gente não conhece tão bem a estabilidade ou não é estabilidade a palavra, mas a permanência dessas características do alérgeno entre várias espécies. Então, é importante, nesse caso, a gente também testar, complementar a história quando tiver alguma inconsistência, com testes com o próprio camarão que o paciente teve reação. Aqui a gente já comentei um pouquinho, só então recapitulando, né? Alguns componentes estão relacionados mais à reação cruzada e podem ter reações graves, e a gente vai ter essa intersecção, né, em que a gente pode ter proteínas que, além de reatividade cruzada, também causam reações graves, e proteínas, componentes mais relacionados a reações graves. Tem um delayzinho aqui para passar o slide. Aqui um exemplo de reatividade cruzada que pode não ter significado clínico. Muitas vezes, aqui é o exemplo de soja. Que tem uma alta reatividade cruzada in vitro, sorológica, mas que não menos de 5% se correlaciona com reatividade clínica. Então, no caso da profilina Glyn M4, que é a profilina da soja, tem 75% de reatividade sorológica entre soja e bétula. Só que a reatividade clínica é em torno de 10%. No caso do amendoim aqui, cerca de 40%, mas clinicamente é em torno de 5% a 10% apenas. E tremoço tem uma positividade maior. No amendoim, então, da mesma forma que os outros componentes, a gente pode ter vários componentes de alérgeno, então, há componentes mais específicos, como são aqui como é o ARH2, pode ter reatividade cruzada com sementes, então com gergelim, com avelã, com outras castanhas, e considerar essa possibilidade de reatividade cruzada é importante. E aí, para cada tipo de componente, hoje é fácil a gente ter acesso, porque a gente não decora tudo isso, mas é importante saber o conceito, né, de que uma vez que a gente identifique qual é o componente que o paciente é sensibilizado, identificar que família que ele pertence. Ele pertence a uma PR10, a uma profilina, a uma LTP, a uma proteína de estocagem, e avaliar, então, de acordo com essa família, qual é o risco, quais os potenciais riscos de gravidade e de reatividade cruzada. No caso de peixe, peixe é uma das alergias que eu considero mais complicado, porque peixes são muitas espécies e a gente tem muitos alérgenos. O alérgeno, por enquanto, que é disponível para a gente testar é a parvalbumina. A parvalbumina tem uma diferença, o bacalhau tem uma parvalbumina que tem uma característica mais específica, com menos chance de reatividade cruzada com outros peixes. Então, quando a gente suspeita de peixe, em geral, a gente pede parvalbumina de carpa e parvalbumina de bacalhau. A parvalbumina dos peixes, em geral, tem uma alta reatividade cruzada, mais ou menos igual é o camarão, a tropomiosina do camarão. Não varia muito entre as espécies. Mas existem outros componentes que ainda não estão comercialmente disponíveis e que podem dar alergias mais específicas para peixe. Mas esse aqui tem uma utilidade para você avaliar. Se o meu paciente teve uma história de reação com peixe, eu testei peixe, foi positivo. Eu testei parvalbumina, foi positivo. Provavelmente esse paciente tem um risco alto de ter reação com outras espécies de peixe. Se a parvalbumina for negativa,
vale a pena você avaliar se não, eventualmente não é uma alergia específica. Então, em resumo, as razões, a gente vai, com os componentes, a gente pode ou melhorar a nossa sensibilidade diagnóstica em relação à sensibilização IgE, ou melhorar a nossa especificidade analítica, seja melhorando a previsão de fatores relacionados à gravidade ou algum risco específico, ou avaliação de reatividade cruzada, e também como um marcador de alérgeno, né, de um alérgeno específico, um alérgeno principal. Aqui estão alguns exemplos, tem um documento, um guia da Academia Europeia, que traz várias utilidades aqui, né? Então, vários exemplos. Aqui eu não traduzi, porque aqui é uma cópia da tabelinha que tem nesse guia do EAC, que traz para cada fonte de alérgeno a utilidade, né? Então, a profilina da soja aumenta a sensibilidade analítica, proteínas como GLIM5, GLIM6 aumentam tanto a especificidade quanto a seletividade analítica. Para trigo, para carne, para veneno de abelha, né? O que os componentes agregam no diagnóstico. E, finalizando, né, já indo para a conclusão da aula, a interpretação dos testes, todo teste de IgE positivo indica apenas sensibilização. Isso a gente sempre tem que reforçar, porque a prática, quem trabalha com alergia sabe, a realidade que a gente vê hoje é que teste muitas vezes é vista como sinônimo de alergia, e isso tem levado a uma série de restrições que são desnecessárias. A correlação clínica, ela é fundamental. E o teste negativo de IgE, esse é um dado importante, porque muitas vezes o teste positivo só cria um problema para a gente, porque muitas vezes a gente já vai ter que fazer um teste de provocação. Agora, o teste negativo, muitas vezes ele nos ajuda mais, porque ele nos ajuda a descartar a sensibilização, mas a gente tem que checar que ele só vai descartar essa sensibilização se o alérgeno estiver bem representado no extrato. Então, naquele caso de alérgenos pouco abundantes, a gente não consegue descartar um paciente com uma suspeita de alergia à carne, a suspeita de alergia a trigo, se o alérgeno não está bem representado no extrato. Então, o teste negativo não me afasta nada. Aquela história que a gente fala, o teste negativo tem para prick teste tem um alto valor preditivo negativo, depende, não é 100% verdadeiro isso, porque vai depender muito do alérgeno que a gente está falando. E a sensibilidade analítica pode ser otimizada quando a gente usa os componentes. E a mensagem que eu queria deixar é que somos nós médicos que determinamos a relevância clínica da sensibilização e não o teste. Então, os testes, a medicina de precisão, ela é bem-vinda, ela agrega muito, ela ajuda muito na nossa prática, mas somos nós que vamos determinar a relevância clínica da sensibilização. E nossa missão é entender, conhecer, saber quando indicar, usar de forma apropriada e saber analisar e saber interpretar. É assim que a gente pode ajudar o nosso paciente. Aqui são só alguns padrões clínicos, sugestão bem assim, tipo historinha, né? Um paciente que tem prurido oral, só prurido oral, só sintoma em cavidade oral, lembrar de profilina, né? A suspeita diagnóstica é síndrome de alergia oral, ou eventualmente reatividade de pólen alimento. Paciente que tem eritema de cabeça e pescoço após soja, síndrome pólen alimento. Reação sistêmica após sucos de fruta. Por que aqui só sucos de fruta? Porque é uma proteína, se o paciente, quando a proteína é termolábil, quando prepara suco, quando faz geleias, quando faz doces, em geral o paciente não reage. Então, quando mantém reação mesmo com alimento processado e a suspeita de alergia à fruta, provavelmente você já descartou que é profilina. Provavelmente tem mais chance de ser uma LTP. Ômega 5 gliadina, paciente que teve muito associada a síndrome de anafilaxia ou alergia induzida por alimento dependente de exercício. Alfa-gal, uma reação, a pegadinha aqui da alfa-gal, que muita gente demora para fazer o diagnóstico, muitos pacientes, porque as reações não são imediatas. Embora seja IgE mediado, a expressão dessa alfa-gal depende da digestão portanto, as reações acontecem, em geral, depois de 4 a 6 horas. Eu queria agradecer novamente o convite e fico à disposição para as perguntas.
Obrigada, Janaína. Nada, doutora Ariana, mais uma aula excelente. Pode passar para o próximo? Eu quero comentar antes de... Opa, Não, foi dois. isso. Antes de passar para as perguntas, e aí, pessoal, reforçando, vocês podem mandar as perguntas aqui pelo comando aqui de perguntas ou questions, tá bom? A gente queria só reforçar que todos esses testes que a doutora mencionou, os alérgenos moleculares, que alguns de vocês podem já ter tentado solicitar em alguns locais e não encontraram, o paciente, né, teve que voltar porque não conseguiu fazer a coleta nos laboratórios. Então, todos esses testes estão disponíveis no grupo Pardini. Aqui tem alguns contatos, tá bom? Porque existe o Laboratório Pardini em São Paulo e em Minas Gerais. Existe também o Padrão, que é um outro laboratório do grupo em Goiás, em Goiânia, mais especificamente, e também no Rio de Janeiro, que é o Centro de Medicina. E aí, vocês também têm aqui um contato pelo WhatsApp, caso vocês morem em outra região, outras cidades, e querem checar se o laboratório parceiro que vocês costumam indicar aos pacientes, se eles têm parceria com o Pardini, vocês podem mandar essas perguntas ou descobrir quem seria um laboratório aí para envio através desse contato de WhatsApp que está aqui, tá? Uma outra informação esse menu de testes está disponível nos documentos aqui também, aqui nessa aba de comandos, onde tem as perguntas, e embaixo tem documentos ou handouts, para quem está com a versão em inglês, está disponível esse flyer, e vocês podem baixar e gravar aí no computador de vocês, para vocês verificarem todos os testes que vocês podem solicitar, tá bom? Tem até aqui uma explicação de onde está esse documento aqui na tela, tá? Eu vou passar para as perguntas agora. Deixa eu abrir aqui, que eu vi que tem uma. Boa noite, doutora Ariana. Deixa eu só um minutinho, gente. Deixa eu pegar aqui expandir aqui para mim, tá pequenininho. Só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo ler no pequenininho aqui mesmo, depois eu abro. Boa noite, doutora Diana. Existe um protocolo para investigação de intolerância à lactose em crianças? E se sim, qual seria? Quando seria indicado o teste molecular para hipolactasia primária do tipo adulto, gene MCM6? Bom, aí não é diagnóstico por componente, né? Mas a intolerância à lactose, existem várias formas, uma forma que é genética, essa forma que é genética, que a gente pode fazer a pesquisa do gene relacionado à hipolactasia, é um teste que tem muito pouca aplicação nas crianças, porque o gene a criança vai carregar desde que nasceu, mas a questão que resta dúvida é quando esse gene vai começar a ser expresso, e isso o teste não mostra. Então, na intolerância à lactose, o protocolo é fazer a avaliação clínica, fazer a suspeita. Na criança, muitas vezes, a gente faz a restrição, observa se melhora, a restrição não da proteína, mas da lactose, e reintroduz. Lembrando que nas crianças, grande parte das intolerâncias à lactose são secundárias. Secundárias, muitas vezes, a questões transitórias, como gastroenterites, processos inflamatórios, eventualmente até alergia alimentar. E que, uma vez que restabeleça, né, a borda e escova dos enterócitos lá do intestino, volta a produção da lactase. Existem causas que são permanentes, como é o caso da doença celíaca. Então, o teste genético para crianças, ele é bastante limitado, porque se você faz um teste genético para hipolactasia numa criança de 2 anos de idade, se ele vier positivo, você não tem como afirmar. Então, e aí, se não, você faz a avaliação clínica, retirada a exposição, e se mesmo assim ficar na dúvida com outras hipóteses, a possibilidade dos testes funcionais, né? O teste respiratório ou a curva glicêmica após sobrecarga de lactose, mas indicados com bastante critério, especialmente na criança, que eventualmente a gente pode observar até diarreia osmótica, a diarreia osmótica pode levar a desidratação nas crianças, especialmente.
Legal. Tem mais uma pergunta aqui. Tem um relato de uma paciente que teve reação à pimenta dedo de moça. Como fazer? Então, eu já tive pacientes com alergia à pimenta. O problema da alergia à pimenta é que, por exemplo, teste cutâneo com pimenta, a pimenta tem capsaicina, que pode levar a eritema, pápula, e você ter reações falsas positivas no teste cutâneo. Então, até pode fazer, você pode fazer, e aí você tem que fazer algum controle, ou a dosagem sérica, a gente não tem componentes ainda da pimenta. Levaremos isso para o pessoal do desenvolvimento. Tem uma pergunta aqui relacionada aos laboratórios. Na minha cidade, temos outros laboratórios, como o Sabin, em Campo Grande. Sim, existem vários parceiros, tá, Adolfo? Não necessariamente a gente tem disponível só no Pardini, mas a gente está mostrando aqui que o Pardini tem um menu mais completo que a gente poderia oferecer, porque hoje, dependendo do laboratório, a gente tem diferentes testes disponíveis. Isso fica a critério de cada laboratório, de cada parceiro, né? Mas o que a gente conseguiu criar aqui com o Grupo Pardini é ter essa parceria de uma forma mais ampla possível, né? Então, que eles consigam disponibilizar o máximo de componentes moleculares possíveis, inclusive os nossos lançamentos, por exemplo, o DERP23, que é um componente bem recente, que a gente disponibilizou, marcador de asma grave. Então, a gente tem aí como parceiros, Pardini como um parceiro aí importante para essa disponibilidade mais ampla, tá bom? É isso mesmo que você falou, Janaína, só complementando, assim, tem vários outros laboratórios também que eventualmente oferecem, mas, bom, vamos ficar bastante satisfeitos se ele precisar aí, né, de alguma informação referente à cidade onde ele está, ou verificar quais são os laboratórios, a gente está à disposição para poder orientar através do número de telefone que você tinha colocado, tá bom? Obrigada, Bernardo, por complementar. Só avisando aí, então, pessoal, o Bernardo continua aqui online para tirar qualquer dúvida nesse sentido, do suporte laboratorial. O Fábio Correia também está aqui com a gente, que é do nosso time comercial da Thermo Fisher, e pode ajudar aí a responder algumas dúvidas, tá bom? Doutora, tem mais uma agora para você. Vejo que muitos colegas pedem IG para corantes. Acredito que não tem valor. Qual a sua opinião? Não tem valor. Para não dizer que não tem valor, os corantes que eventualmente podem estar associados com reações IgE mediadas são os corantes de origem natural, porque aí os de origem natural eles têm proteína. Então a cochonilha, por exemplo, mas tartrazina que a gente vê, não tem valor, porque até existem as reações adversas aos corantes, mas elas não são IgE mediadas em geral. Então a gente não faz essa avaliação de forma geral, não. Temos mais uma pergunta da Cristina Weber. Aqui no Sul temos polinose, sendo o Lolium multiflorum o alérgeno principal. Como procede a investigação das síndromes de alergia oral nestes pacientes? Oi, Cristina. Cristina, eu conheço bem, a gente já deu aula junto, tudo. Então, você vai ter que se orientar pela história, Cristina, porque o fato do paciente... com certeza o pessoal do Sul tem mais experiência do que eu com alergia a pólen, porque aqui em Campinas, em São Paulo, a gente não vê muita alergia a pólen. A gente até tem pacientes com síndrome de alergia oral e que tem sensibilização para pólens e que tem reações para frutas. A gente tem isso, eu tenho isso no consultório, tem no HC. E quando a gente faz a investigação para sensibilização para pólen, vem positivo. A gente não sabe se ele sensibilizou para o alimento e a reatividade para o pólen é pelo alérgeno de reatividade cruzada, porque aqui realmente a alergia a pólen a gente não vê muito. Agora, no seu caso, que está convivendo com pacientes que são alérgicos a pólen,
A avaliação para frutas ou para alergia a pólen fruta deve ser feita se o paciente tiver história, né? E aí você pode pedir o componente da profilina, e o componente aí são as profilinas, e solicitar o teste de sensibilização para as profilinas para as frutas que o paciente tem. Uma outra coisa que você pode complementar é se o paciente tem a história e eventualmente você não conseguiu a fruta que ele refere história, não tem o componente daquela fruta, você pode testar, fazer o teste com a fruta, com ela crua e cozida. E aí, quando é profilina, normalmente o teste vai vir positivo só com a fruta crua, não vem com a fruta cozida. Isso no caso de o paciente contar uma história com uma fruta que não tem componente para você testar. Legal, obrigada. Tem um comentário aqui, que na verdade é uma réplica da pergunta que foi feita sobre a pimenta, da Olga Lúcia. Ela comenta que ela acha que tem reação alérgica à pimenta também, e se não tem um teste de confirmação. Provocação. O teste de confirmação é sempre o teste de provocação oral, né? Então, é o que define a alergia. Uma outra pergunta é em relação a qual a frequência, doutora Ariana, que você solicita os alérgenos moleculares na sua prática clínica? Qual? Qual a frequência? Depende. Então, depende de qual é o motivo que você vai repetir esse teste. Então, se for para diagnóstico, a gente não precisa ficar repetindo. Agora, se for para uma alergia alimentar, ou se, por exemplo, eu fiz um tratamento de dessensibilização para um alimento, eu quero acompanhar, depende um pouco, depende da idade. Então, no caso de uma alergia alimentar, por exemplo, no lactente, para algum alimento que eu estou esperando o desenvolvimento de tolerância, nos primeiros 2 anos, em geral, a gente avalia semestralmente, a cada 6 meses. A partir dos 2 anos, em geral, é anual. Agora, se já passou da idade de desenvolvimento de tolerância, você está até achando que o paciente tem mais chance de evoluir com uma persistência, ou é uma alergia mais persistente, porque, por exemplo, amendoim. Amendoim é considerado uma alergia persistente, mas tem 20% dos casos relatados na literatura que desenvolve tolerância. Eu já tive paciente que desenvolveu tolerância para amendoim. Só que se já é um alérgico mais persistente, relacionado à alergia mais persistente, já está numa idade que você não está esperando tolerância, aí a recomendação é a cada 2 a 5 anos reavaliar. Você nem precisaria ficar reavaliando anualmente. Mas quando você ainda tem expectativa de mudança daquilo que você fez o diagnóstico, anualmente, em geral. Legal, obrigada. Tem uma pergunta aqui que é um pouco mais genérica, mas para a doutora, né? Perguntando assim, se no contexto da pandemia, com a mudança, né, nas consultas e nas realizações de exames, quais critérios você tem utilizado para definir que pacientes precisam fazer o exame agora ou podem esperar um pouco mais? De que forma você lidou com isso? No começo foi mais difícil, agora está mais fácil, né? Porque no começo até o atendimento nosso, a gente tinha muito pouca possibilidade de fazer atendimento presencial. Hoje o atendimento está misto, né? Parte presencial, parte online. O que eu fiz? Eu tentei diminuir o máximo possível a presença do paciente dentro do consultório, dentro da clínica, e aí acabei que no primeiro momento eu não deixei de fazer teste cutâneo e fazia a dosagem sérica. E existem vários laboratórios que têm a possibilidade de fazer coleta domiciliar. E aí os pacientes faziam coleta domiciliar. No momento atual, eu já voltei a fazer teste cutâneo, então já estou fazendo teste cutâneo também. E os pacientes que precisam fazer a dosagem sérica, hoje alguns ainda preferem fazer a coleta domiciliar, mas já tem muitos pacientes indo para o laboratório, assim como nós estamos nos adaptando no consultório, os laboratórios também estão se adaptando para oferecer segurança para o paciente. Então, hoje eu tenho pacientes que já estão indo no laboratório. E a grande questão é a necessidade, né? Então, se é um exame de segmento, ele não vai me acrescentar uma informação tão importante que
vai me orientar em relação a um diagnóstico ou alguma conduta, eu posso adiar esse teste. Agora, muitas vezes, nas histórias que a gente recebe dos pacientes de primeira vez, o teste ele tem uma utilidade de orientação diagnóstica ou de conduta. Então, aí a gente tem que buscar meios, aí a solução que eu vejo não é adiar o teste, mas é encontrar uma solução segura para fazer o teste. Legal. Doutora Helena, muito obrigada. Não temos mais perguntas. Eu vou passar algumas informações. Nós iremos enviar amanhã uma pesquisa de satisfação para todos. Pedimos que vocês preencham para nos ajudar a sempre melhorar, trazer novos temas. Vocês também vão receber a aula gravada, todos os participantes terão acesso. Nós também gostaríamos de convidar todos a visitar o nosso website, o Allergy Insider, onde nós temos um portal para médicos com informações detalhadas sobre as aplicações clínicas dos nossos testes. Temos também casos clínicos, materiais para ser feito download, revistas como a Recapitulando, onde a gente tem artigos comentados pelos nossos líderes de opinião, como a doutora Ariana e outros. Então, fiquem aí à vontade para visitar o site, baixar os materiais, tá bom? A gente tem sempre materiais novos sendo incluídos lá. Em nome da Thermo Fisher, eu gostaria de agradecer mais uma vez a doutora Ariana por ter aceitado o nosso convite, ter nos proporcionado mais uma aula excelente, super esclarecedora, e agradecer a todos pela participação. Eu que agradeço, foi um prazer. Boa noite a todos. Boa noite.